Seja bem-vindo ao Sã Doutrina, esse é o nosso programa de toda quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você um curso básico de Teologia Reformada. Então seja muito bem-vindo, esse é o nosso 30º programa, chegamos ao nosso programa de número 30, então já temos aí 3 dezenas aí de programas, bastante conteúdo para nossa reflexão, para nossa aprendizagem, e ainda estamos bem no começo ainda dos nossos estudos. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos de antropologia bíblica, né, que é a doutrina do homem. Hoje nós teremos a quinta parte desse tema tão importante. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal de YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, peço que você faça a gentileza de nos apoiar, de fazer a sua inscrição, de tocar o sininho, de deixar o seu comentário dos nossos vídeos, para que a gente possa aprender juntos e para que você possa ser atualizado, para que você possa ser atualizado das novas produções da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ok? Então, dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos para o nosso programa de hoje, né? Eu quero primeiro, como normalmente nós fazemos, relembrar um pouco do que nós vimos até agora, desse tema tão importante que é a teologia reformada, em termos gerais, mas agora especificamente estudando antropologia, né? Antropologia bíblica, quem é o homem segundo as Escrituras. Então, o que nós vimos até agora? Em primeiro lugar, nós vimos que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, vimos que esse termo, né, imagem e semelhança, é o termo fundamental para se entender quem nós somos segundo as Escrituras, né? O ser humano é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né, que porta a imagem e semelhança de Deus. O que isso implica, né? Esse é o ponto. Isso implica em várias verdades, né, em várias realidades, algumas delas que nós vimos, as principais, por enquanto, ser criado à imagem e semelhança de Deus implica em ter domínio sobre a natureza, implica também em ser um ser fundamentalmente relacional, e nós vimos que esse aspecto relacional do ser humano, e que ele vem com a imagem e semelhança de Deus, isso significa que Deus é um ser, antes de tudo, um ser relacional, né? Um Deus só que existe em 3 pessoas, e nós vimos em aulas anteriores, né, quando estávamos estudando teontologia, né, quando nós falamos sobre o ser de Deus, os atributos de Deus, os nomes de Deus, nós estudamos a verdade de que só existe um Deus, esse Deus existe em 3 pessoas, e sempre existiu um relacionamento intertrinitário. Então, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, esse aspecto fundamentalmente relacional do ser de Deus, ele é também passado para o homem, né? De forma que o homem também vive como um ser relacional. Relacionamento primeiramente com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com a ordem criada. Hoje nós veremos um quarto aspecto desse relacionamento, tá? Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus incide nisso, implica nisso. Implica também, em último lugar, no fato de que o homem é um ser que toma decisões. Deus é um ser volitivo, um ser que toma decisões. O homem também é um ser que toma decisões. Vimos também que o conceito da imagem de Deus, né, a famosa imago Dei, né, o termo latino que significa imagem de Deus, é o coração da antropologia cristã. É aquilo que existe de mais central na antropologia cristã. Vimos que com a queda, né, quando o homem cai em pecado, lá em Gênesis 3, evento que é narrado lá no texto de Gênesis 3, nós vimos que a imagem de Deus no homem, ela não é eliminada, ela é distorcida, né? Ela é pervertida, usando outro termo. Vimos na aula passada, no programa passado, que o aspecto estrutural, ou melhor, no homem existem pelo menos esses 2 aspectos. O homem tem um aspecto estrutural, que diz respeito ao tipo de ser que o homem é, e o homem também, ele possui um aspecto funcional, e o aspecto funcional diz respeito ao que o homem faz. Então, o homem, ele é aquilo que ele é, e o homem também está relacionado àquilo que ele faz. E todo estudo antropológico que queira honrar as Escrituras deve levar em conta aquilo que o homem é, o que nós chamamos aqui, na verdade, o que o Anthony Huckman, né, o teólogo que nós estamos utilizando bastante aqui, ele chama de aspecto estrutural, e o homem também
isso está presente na antropologia cristã, né? O homem também é formado por esse aspecto funcional que diz respeito àquilo que ele faz. E qualquer entendimento bíblico acerca da Imago Dei deve manter, né, deve ensinar, deve tratar de ambos os aspectos, aquilo que o homem é, aquilo que ele faz. Vimos que Cristo é a verdadeira imagem de Deus, de forma que quando o homem, que nasceu perfeito, caiu com o pecado, agora a imagem é distorcida, em Cristo essa imagem está sendo restabelecida, restaurada, né, redimida, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Tá? Vimos que o homem ele foi criado numa tríplice relação, né, com Deus, com o próximo e com a natureza, e hoje e vimos também, perdão, por último, né, que existe uma sequência quando nós buscamos entender como que se dá as mudanças na imagem do homem. Né? O homem, então, ele foi criado, existe uma imagem original, antes do pecado. Essa imagem original ela foi distorcida ou pervertida. Depois a imagem em Cristo ela é renovada no processo de santificação, no processo de perseverança cristã, né? E, por fim, a imagem aperfeiçoada, totalmente aperfeiçoada e santificada lá nos novos céus e nova terra, né? Quando toda a imagem do homem será restaurada. Então, e em todos esses estágios, nós vimos no programa passado que o homem manifesta a sua tríplice relação. Quando o homem é a imagem original, quando a imagem é pervertida, quando a imagem é renovada e a imagem é aperfeiçoada, o homem sempre, porque isso é estrutural, isso sempre apontará para aqueles três aspectos da relação do ser humano, com Deus, com o próximo e com a ordem criada. Hoje, nós estudaremos os seguintes temas, principalmente a questão da autoimagem. Nós vamos ver como era a autoimagem do homem antes da queda, a perversão da autoimagem, a renovação da autoimagem e a relação que existe entre autoimagem, justificação e santificação. Ok? Então vamos lá? Fizemos esse resumo. Primeiro ponto que nós vamos ver no programa de hoje é a questão da autoimagem. Isso aqui é muito importante, muito interessante, muito aplicativo para o entendimento de quem nós somos segundo o nosso Criador. Então, até aqui, então, nós vimos, né, entre outras coisas, que o homem existe nessa tríplice relação. Nós vamos voltar a falar sobre isso. A pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte: será que existe uma quarta relação? Quando nós estudamos o ser humano, né, nós vimos a tríplice relação. Relacionamento que o homem tem com Deus, de adoração, amor e adoração. Relacionamento que o homem deve ter com o próximo, de amor. Relacionamento que o homem deve ter com a ordem criada, que é de domínio, né? Domínio que reflita a glória de Deus. Será que existe uma quarta relação? É sobre ela que basicamente nós vamos falar hoje. A resposta que nós damos é sim, né? O homem tem uma relação consigo mesmo. É possível pensar, além da relação com Deus, com o próximo, com a ordem criada, na relação que existe do homem com o próprio homem. Como o homem se vê, né? Vamos continuar, então, e buscar explicar o que seria isso e ver como que a Bíblia trabalha essas questões, tá? Antes de falar sobre autoimagem, nós vamos explicar e buscar trabalhar rapidamente outros dois termos que tratam sobre isso, mas nós consideramos equivocados para se falar dessa questão da relação que o homem tem com ele mesmo. Nós vamos utilizar o termo autoimagem. Mas existem dois termos bastante populares e que tratam também dessa relação que o homem tem com ele mesmo. Quais são esses termos? Amor próprio e autoestima, tá? E nós vamos explicar porque nós não vamos utilizar as expressões, ou os termos, ou os conceitos de amor próprio e autoestima para nos referir à relação que nós temos conosco mesmo, tá? Conosco, né? Primeiro, o amor próprio. O que seria amor próprio? Né? Um termo que pode sugerir, né, que nós devemos amar o nosso próprio eu, a parte da graça de Deus. Normalmente, popularmente falando, quando nós lemos algo que fala de amor próprio, quando nós ouvimos alguém incitando que nós devemos nos amar, né, ou que fala, ou que estimula o amor próprio, normalmente, popularmente falando, a ideia básica é que nós devemos amar a nós mesmos a parte de Deus, tá? Normalmente é assim. Aí você pode perguntar, qual que é o problema disso? Não foi Cristo que mandou amar o próximo como a nós mesmos? Você pode, de repente, perguntar isso.
E aí a gente vai ter que dar uma resposta, né? E aqui eu vou pedir ajuda para o Jay Adams, né, que é um estudioso da área do aconselhamento bíblico, né? E ele diz o seguinte, segundo o Jay Adams, quando Jesus disse isso, ou seja, quando Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ele simplesmente está fazendo o quê? Jesus Cristo está partindo do pressuposto que o amor a nós, que o amor que nós temos por nós mesmos já é natural, já é natural. E, portanto, ele não precisa de mandamento, né? Então, eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Aí alguém pode falar, ué, mas Jesus Cristo está falando que é para amar a si mesmo? Não, ele já está partindo do princípio que nós amamos a nós mesmos, e com esse amor que nós amamos a nós mesmos, nós devemos amar ao próximo. Então, não existe um mandamento para amar a nós mesmos, né? O nosso próprio eu. E muito menos a parte da graça de Deus. Até porque o primeiro mandamento é qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Ah, mas ele está mandando amar a si mesmo. Não, ele já parte do princípio que você se ama. E com esse amor que você se ama, você deve amar ao próximo, tá? Então é diferente o amor próprio, biblicamente entendido, é diferente do amor próprio popularmente, secularmente, mundanamente entendido, tá? Então essa é a primeira observação que nós fazemos sobre o porquê nós não utilizaremos o termo amor próprio para nos referir à relação que nós temos conosco mesmo, né? É possível, como nós já falamos, que haja um amor próprio saudável, né? Quando nós amamos aquela nova pessoa que Deus está fazendo, que Deus está moldando em nós mesmos, né? Então, e quando nós, olha só, quando nós obedecemos a ordem para amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a nós mesmos, e quando nós demonstramos amor próprio, biblicamente entendido, tá? Nós não estamos amando a nós estamos amando a Deus, né? O cristão não louva a ele mesmo. O cristão, quando tem um amor próprio, ele ama a Deus acima de todas as coisas, tá? Mas, mesmo explicando isso, por causa da ambiguidade que existe nesse termo, nós não utilizaremos o termo amor próprio para se referir à relação que temos conosco mesmo. E o segundo termo que nós não vamos utilizar, mas queremos explicar o porquê nós não vamos utilizar, além do amor próprio, é a autoestima, né? Termo bastante conhecido, popularizado, né, na nossa cultura, que é bastante, né, usando um termo que um professor usava, bastante psicologizada, né? E aqui nós não estamos, eu não estou propriamente falando mal, nem atacando a psicologia, mas obviamente, assim como outras disciplinas devem ser analisadas de forma crítica, à luz das lentes das escrituras, né? A psicologia também é mais uma dessas, né? Devido ao seu alto grau de comprometimento ideológico, enfim, mas isso não é assunto para nós agora, tá? Então, por que nós não vamos utilizar o termo autoestima? Primeiro, entender basicamente qual que é a ideia básica, né, da autoestima. A autoestima pode ser definido como um termo que aponta para confiança e satisfação em si mesmo, né? Uma estima, um amor, uma confiança, uma satisfação que você deve ter em si mesmo, né? Então nós vemos aí, né, uma ênfase na satisfação do homem em si mesmo, a parte de Deus, né? Não vamos utilizar o termo amor próprio por causa da sua ambiguidade. Não vamos utilizar a expressão autoestima também. Aí não é nem pela ambiguidade, está muito claro que existe uma centralização no ser humano. E por isso nós não vamos utilizar o termo autoestima. Então, em nossos estudos sobre antropologia, né, sobre quem é o homem, nós utilizaremos o termo autoimagem, tá? E o que é autoimagem? A princípio, se for lá no dicionário Webster, autoimagem é a concepção que uma pessoa tem de si mesma e do seu papel. Então você percebe que existe uma certa neutralidade nesse termo, né? Por que nós vamos utilizar a autoimagem? Porque ela tem um quê de neutralidade e nós podemos sim fazer aproximações com o que a Bíblia fala sobre quem nós somos, tá? Uma pessoa, por exemplo, pode ter uma concepção positiva ou negativa. No amor próprio já existe uma concepção ambígua, né, de centralização do homem. A autoestima também. A autoestima centraliza o homem acima de tudo. A autoimagem pode ser positiva, pode ser negativa. Então, por isso nós preferimos utilizar
né, pedindo ajuda aqui para o Anthony Huckman, né, aquele teólogo que escreveu vários livros, entre eles o livro que está servindo de livro-texto, de livro base para as nossas reflexões antropológicas aqui, que é o Criados à Imagem de Deus, ok? Então ele prefere utilizar esse termo autoimagem, porque ele seria mais adequado para os nossos fins aqui de honrar as Escrituras, ok? Então, vamos continuar. Primeiro ponto que nós vamos ver depois desse é como era a autoimagem antes da queda, tá? Como é a visão que o homem tem dele mesmo antes do pecado. Vamos lá, então, ver algumas dessas características. Nós podemos afirmar que antes da queda, quando Adão e Eva ainda estavam no estado de integridade, ou seja, antes, né, pré-queda, quando eles não haviam sido manchados pelo pecado, eles não haviam caído com o pecado, né, não haviam desobedecido, eles tinham, sim, nós podemos supor, uma imagem muito positiva de si mesmos. Não possuíam, por exemplo, nenhuma culpa, porque eles não tinham pecado. Então, se não tem pecado, não tem culpa. O primeiro texto que eu quero ler com vocês hoje, que nós vamos ler aqui, é Gênesis 2:25. Gênesis 2:25 está escrito assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Né? Então, eles não tinham vergonha, não tinham pecado, não tinham, posterior, culpa. Então, esse é um retrato bem básico, né, da autoimagem do homem pré-queda. Não existia pecado, não existia culpa. Eles tinham uma autoimagem positiva, no sentido mais correto dessa expressão. Segundo estágio, como que era a autoimagem depois da queda, que nós vamos chamar aqui de perversão da autoimagem ou distorção da autoimagem. Então, por ocasião da queda, ocorreu uma dupla perversão da autoimagem. Em primeiro lugar, a queda foi precedida por uma excessiva elevação da autoimagem do homem. Então, quando o homem cai em pecado, em primeiro lugar, ele passa a ter uma visão muito orgulhosa de si mesmo. Depois, ele vai ter uma visão mais pessimista de si mesmo. Isso que nós queremos dizer com essa dupla perversão. Exagera pecaminosamente para cima e exagera pecaminosamente para baixo. Olha só o que o pecado causou no ser humano, na forma como nós vemos a Deus, o próximo, a ordem criada e a nós mesmos, tá? Perceba que isso aqui tem aplicações para os nossos desafios do dia a dia, né? Por que nós temos uma imagem, às vezes, muito orgulhosa de nós? Por que nós temos uma imagem muito depreciativa em relação a nós? A raiz disso é o pecado, né? A queda. Então, vamos dar uma olhada em Gênesis, o segundo texto que nós vamos ler, né? Adão e Eva queriam ser maiores do que Deus. Olha só o que o pecado faz. Gênesis 3:5-6. Gênesis 3:5-6 está escrito assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, de árvore desejável para dar testemunho, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Olha só que foi o orgulho, né? A idolatria, né? A não consideração de Deus, onde eles se consideravam acima de Deus, e fez com que o homem tivesse uma visão mais elevada, distorcidamente, né? Romanos 12:3, próximo texto, Romanos 12:3, acompanha aí. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui é Paulo escrevendo aos Romanos, né? Já lá no final ali da sua carta aos Romanos, e dizendo, principalmente ali na intermediária desse versículo 3, né? Que nós não pensemos além do que convém. Que nós sejamos moderados, nem para cima, nem para baixo. Sejamos moderados acerca do que nós pensamos ao nosso respeito, né? E nós sabemos que o pecado, ele distorce isso. Então, esse orgulho, essa presunção e essa perversão da autoimagem, em sentido ascendente, foi a causa do primeiro pecado no homem. Agora, depois que o pecado foi cometido, olha só que curioso, interessante, importante. Houve uma segunda perversão da autoimagem. Se a primeira foi um orgulho extremo,
Depois, no sentido descendente, Adão e Eva sentiram vergonha de si mesmos, e isso que nós chamamos de autoimagem, né, no sentido negativo. Vamos olhar para as Escrituras novamente. Gênesis 3, 7. Gênesis 3, 7 está escrito assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si mesmo. Lembra a 2 textos anteriores? O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam antes da queda. Agora eles continuam nus, mas eles sentem vergonha. Tanto é que eles providenciam o quê? Algo que parasse, né? Algo que de alguma forma fosse uma barreira para a sua vergonha. Eles tamparam as suas vergonhas, né? Com folhas de figueira. Obviamente, textos, né, um pouco mais à frente, Deus não vai aceitar que eles criaram o problema e quiseram resolver o problema do seu jeito. Não. O problema é resolvido do jeito de Deus. Então, na verdade, um animal, né, a pele de um animal que vai servir para que eles tampassem as suas vergonhas. E isso aí, a gente não dá para a gente fazer todas as considerações aqui agora, nós vamos fazer mais à frente, né, quando provavelmente estivermos estudando soteriologia. Porque aqui nós temos, né, no ato de Deus não aceitar que os homens, né, que o homem e mulher, né, que Adão e Eva, resolvessem os seus problemas pegando folhas de figueiras, mas providenciando uma outra solução, isso é um proto-evangelho, né? É a mensagem de que vocês não conseguem resolver os seus problemas, mas Deus, somente Deus consegue. Fechando esse parênteses, voltando para cá, então a consciência da nudez significava que agora eles tinham noção do que é vergonha. Então o homem, a autoimagem do homem foi distorcida, foi pervertida. Isso se dá primeiramente de uma forma ascendente, né? Quando o homem acha que ele é mais do que ele é, quando o homem fica orgulhoso, o pecado faz isso conosco. E posteriormente, de uma forma descendente, quando nós nos depreciamos, quando nós sentimos vergonha, medo, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Próximo texto, Gênesis 3:10. Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, olha só, a vergonha revelou-se no medo. O homem pecou, o homem teve medo, o homem teve vergonha. Adão teve medo de Deus. E além disso, ele foge. Não sei se vocês conseguem perceber que Adão fugiu quando ele dá essa explicação a Deus, ele fugiu do verdadeiro problema. Ao invés dele dizer, eu tive medo porque pequei, ele diz, porque estava nu eu tive medo. Na verdade, não é porque ele estava nu que ele teve medo. Ele teve medo por quê? Deixa eu reformar a frase aqui. Adão teve medo. Por quê? Porque ele estava nu? Não. Essa foi a resposta que ele deu, mas não é verdade. Ele teve medo, não porque estava nu, ele teve medo porque ele pecou. Ele pecou. E na sua explicação ele foge, né? Ele foge. E muitas vezes, infelizmente, nós também agimos assim, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma coisa interessante, um ponto interessante que eu quero destacar para vocês aqui é o seguinte: após a queda, essa mesma dupla perversão ela pode ser observada, né? A autoimagem é algumas vezes exageradamente alta, como eu estava dizendo, né? Na forma de orgulho pecaminoso, ou excessivamente baixa, na forma de sentimento de vergonha ou de desprezo, né? Então, em primeiro lugar, desde a queda, o homem sempre esteve inclinado a ter uma opinião elevada acerca de si mesmo. O Santo Agostinho, né, ou Agostinho de Hipona, aquele teólogo e filósofo super importante na história da teologia e da filosofia cristã, ali entre os séculos 4 e 5, ele disse o seguinte: o orgulho é o pecado original do homem, né? O orgulho é aquele pecado original do ser humano. Por natureza, o homem não compreende, por natureza, só pela graça de Deus, mas por natureza o homem não compreende a sua dependência de Deus, né? Tanto é que ele vai buscar refúgio em outras coisas ou outras pessoas que não são Deus, né? Então, por natureza, nós somos assim, infelizmente. Pelo contrário, o homem é orgulhoso, né? De suas próprias realizações e tem uma ideia exagerada da sua própria importância. Ele não compreende a sua dependência. Pelo contrário, ele é orgulhoso, né? Eu quero ler um texto com vocês,
É o texto de Daniel, tá? Houve um pequeno equívoco aí, não é Deuteronômio, é Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 30, lá está escrito assim: Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei, aqui o rei é Nabucodonosor, e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Isso aqui não é, nós temos um relato nesses 2 versículos aqui de Nabucodonosor, né, extremamente orgulhoso, né, passeando ali pelo palácio da cidade, né, e ele falando, né, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Aqui é um homem, né, falando da sua própria majestade, da sua própria glória, do seu grandioso poder, não reconhecendo a Deus. Esse é um dos efeitos, o efeito principal, o efeito fundamental, o efeito basilar a partir do qual todos os outros efeitos nocivos do pecado vão nascer e vão florescer. Né? O pecado do orgulho, o pecado da idolatria. Né? E nós podemos ver isso também, né? Depois você pode pensar nos grandes ditadores da história, né? Pegando ditadores do século XX, né, do século passado, que expressavam em suas falas, nas suas atitudes, né, essa mesma soberba, esse mesmo orgulho. Né? Ditadores como Hitler, como Mao Tse-tung, como Stalin, como Lenin, como Pol Pot, né? E vários outros que são exemplos, né, desse orgulho, né? Exemplos mais famosos. Obviamente não é só ditador que é orgulhoso, né? O orgulho é uma luta para todos nós, né? E o segundo tipo de perversão é também normalmente encontrado no ser humano. É o que é qual? É da autoimagem excessivamente baixa. Se o primeiro tipo de perversão, né, na nossa autoimagem provocado pelo pecado é o orgulho, né? O segundo tipo de perversão provocado pelo pecado na imagem que nós temos de nós mesmos é quando nós temos uma autoimagem excessivamente baixa. Então, percebendo que está longe do que deveria ser, uma pessoa tende, muitas vezes, ao quê? A se menosprezar, a se desprezar e talvez, inclusive, a ter ódio de si mesmo. Né? Todos esses são efeitos do pecado. A raiz de tudo isso é o pecado. Tá? Então, eu quero aqui lançar uma reflexão rápida aqui, né? Não vai dar para a gente trabalhar tanto, mas só para a gente pensar, pense você aí também, um termo bastante conhecido, né? É o termo chamado de autoestima, né? Desculpa, autoestima. A pergunta que nós fazemos aqui, o que é autoestima? E será que há algum homem que sofre de baixa autoestima? Né? Porque existe autoestima, a alta autoestima, a baixa autoestima, enfim. Mas será mesmo que o homem ele sofre de baixa autoestima? Né? E aqui eu quero lembrar aqui do que o Huckman diz. Né? O Huckman diz o seguinte: ambos os desvios, né? Ou seja, você se estimar de mais ou de menos, de alguma forma, nós vamos trabalhar um pouco isso, né? Mas o Huckman diz o seguinte: ambos os desvios, quando você é muito orgulhoso, ou quando você se menospreza, eles são perversões da imagem de Deus, a imagem que Deus quis que nós tivéssemos. Né? Orgulho e presunção são detestáveis aos olhos de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Agora, a perversão oposta, né, a da autoimagem extremamente negativa, ela poderia ser vista como mais salutar, um pouco mais salutar do que orgulho, visto que uma autoimagem baixa é a condição necessária para o verdadeiro arrependimento. Então, isso aqui é interessante o que ele coloca aqui, né? Ele não está defendendo que você se menospreze, mas ele diz que é bom quando você se vê como um ser pequeno, como um ser pecador, como um ser que precisa de ajuda, como um ser que em si mesmo é fraco. Porque uma pessoa que está se vendo assim, ela está provavelmente no caminho do arrependimento. Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aos humildes concede a sua graça. Tá? Mas voltando à nossa reflexão, né, será que alguém sofre realmente de baixa autoestima? A ideia aqui nossa é que não. Né? Todos os homens se estimam além do que deviam. Todos.
Então, isso aqui é só uma reflexão, né? De repente, mais à frente, a gente pode trabalhar, não hoje, mas eu lembro de um professor que dizia que não existe realmente baixa autoestima. Todos os homens, eles têm um grande, entre outras coisas, têm um grande problema de autoestima, todos. Agora, esse é o movimento lá do coração. Agora, como essa autoestima se aparece externamente, é que pode mudar. Por exemplo, uma pessoa que bate no peito e diz que ela é suficiente, ela tem problema de autoestima? Não, ela tem, claro que ela tem um grande problema, pecado, né? Mas ela se estima demais. Ela se estima demais lá no seu coração, e a forma como essa autoestima se aparece exteriormente é em forma de orgulho, ok? Essa é a autoestima clássica. Agora, uma pessoa que fica sempre cabisbaixa, uma pessoa que sempre fica se autodepreciando, dizendo que ela não presta, que ela é pequena, que ela não serve para nada, ela também, lá no coração, ela se estima. Ela se considera o centro de tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Mas ela prefere ficar com a opinião dela. A Bíblia diz que ela deve se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, se ela quiser ser salva. Mas ela prefere dar voz ao coração dela. Então ela se estima. Só que a forma como essa autoestima se aparece exteriormente é de uma maneira mais descendente e não ascendente. Então, aqui, para essa reflexão bem rápida, né, nós terminamos dizendo o seguinte: não existe homem que tenha problema de autoestima. Todos os homens se estimam além da conta. A questão é como essa autoestima se aparece. Ou de forma ascendente, orgulhoso, ou de forma descendente, quando ele se menospreza. Solução para ambos os casos: arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Ok? Claro que nós estamos tratando a questão de uma maneira bem rápida, né? Sei que existem complicações aí nas nossas experiências, mas o princípio deve ser lembrado, ok? O princípio deve ser lembrado. Vamos ver o próximo texto? Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Lá está escrito assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: aqui o bater no peito não é de orgulho, não, viu? É de arrependimento. Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É a famosa parábola do fariseu e do publicano. 2 homens foram orar. Um orou de forma orgulhosa, outro orou, né? Um orou de forma extremamente orgulhosa. E detalhe, ele não orava a Deus, ele orava de si para si mesmo, dizendo: graças a Deus que não sou, né, como essas pessoas. Eu sou bom. O outro, não, né, segundo o texto aqui, ele nem ousava levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito como sinal de arrependimento, né, e dizia: ó Deus, sê propício, sê favorável a mim, pecador. Um deles foi justificado, o outro não. Foi aquele que foi humilde pela graça de Deus, né? Então perceba aí essas duas atitudes, tá? E o segundo texto, 2 Coríntios, 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, 2 tipos de tristeza, né? Tristeza do mundo, tristeza segundo Deus, que é arrependimento, que é ficar contristado, triste pelo seu pecado, por ter ofendido a Deus, né? Então, nós vimos já 2 passos, né? A autoimagem original, antes do pecado, e a autoimagem distorcida. Vejamos o terceiro, a renovação da autoimagem, né? A história estava pesada até agora, vamos torná-la um pouco mais leve, mais esperançosa.
a renovação da autoimagem. Então, no processo de redenção, a imagem de Deus está sendo progressivamente renovada. Isso inclui a renovação da autoimagem, ou seja, o nosso tipo de relacionamento com Deus renovado, com o próximo renovado, com a ordem criada renovada, e a forma como nós olhamos para nós mesmos também é influenciada decisivamente por essa renovação pela graça de Deus. Tá? Então, em primeiro lugar, quando Deus nos renova pelo seu Espírito, ele nos capacita a renunciar o orgulho pecaminoso, que é a primeira perversão da autoimagem. Ele nos ajuda a cultivar a verdadeira humildade. Como que se dá? Quais são as características dessa renovação da autoimagem, da imagem que nós temos de nós mesmos? Em primeiro lugar, o Espírito Santo, o próprio Deus, nos ajuda a sermos humildes, a olharmos para nós com os olhos corretos, vermos a nossa pequenez e a grandeza de Deus, vermos a nossa feiura e a beleza redentora de Deus. O que está incluído nessa humildade? O que é? Quando nós falamos que o Espírito Santo produz em nós humildade, o que está incluído nessa humildade? Em primeiro lugar, basicamente, é um reconhecimento honesto, tanto de nossas forças como de nossas fraquezas. O humilde não é aquele que fica só falando que ele é fraco, não. Humildade verdadeira, biblicamente entendida, é o reconhecimento honesto das nossas forças, das nossas fraquezas. Quando reconhecemos as nossas forças, isso não produz orgulho, mas é gratidão, porque Deus é que nos torna assim, E isso nos faz ter uma visão honesta, uma visão realista de quem nós somos. Humilde, mais uma vez, eu te falo, não é aquele que só se autodeprecia, não. É aquele que reconhece os seus erros, suas fraquezas, aonde está acertando pela graça de Deus, onde vê que ele tem virtudes pela graça de Deus. A ideia da humildade é uma visão realista, honesta sobre quem ele é. Vamos ler um texto? Romanos 12, 3. Capítulo 12, 3 está escrito assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Um texto que nós lemos lá no início, explorando um outro ponto, e aqui nós voltamos a lê-lo, encaixando agora na questão da humildade. A humildade aqui, como eu disse, ela traz essa ideia do equilíbrio. O equilíbrio em que sentido? Na questão da honestidade sobre quem nós somos. De sermos realistas sobre quem nós somos. Essa é a ideia principal da humildade, quando nós falamos da autoimagem guiada pela Escritura. Inclui também, nessa humildade está incluído também uma prontidão em considerar os outros superiores a nós mesmos. Quem é humilde, considera o outro superior a si mesmo. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É preferir, é saber que o outro é mais importante do que eu. Tá? Essa humildade também inclui um reconhecimento de que todos os nossos dons e talentos vêm de quem? Vem de Deus. Sempre de Deus. Tudo que nós temos de bom vem de Deus. 2 textos para nossa reflexão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, de novo, o mesmo texto, perdão, repetindo o texto aqui, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui nós temos, de novo, pensar de si mesmo com moderação, não pense de si além do que convém, ou seja, o outro é importante, também feito a imagem e semelhança de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 5. Está escrito assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nossa suficiência, nossa alegria, tudo que precisamos vem de Deus. Uma pessoa com essa mentalidade é alguém humilde. E quando ela tem algo, ela se alegra com aquilo, ela admite que tem aquilo, mas sabe quem é a fonte das suas virtudes. Tá? Essa humildade também inclui uma outra verdade, uma disposição para usar os nossos dons sempre a serviço dos outros também. Não somente
reconhecer que os dons vêm de Deus. Mas além de reconhecer que os dons vêm de Deus, usar para a glória de Deus, para o serviço de Deus e servindo também ao próximo. Né? Nós vimos anteriormente que nós devemos reconhecer o próximo superior a nós mesmos, o que é um desafio que nós só pela graça de Deus conseguimos. Mas isso é o que as Escrituras nos ensinam. Agora, reconhecendo a importância do outro, uma das provas, algo que sinaliza isso, é quando eu sirvo ao outro. Né? Então, a Escritura também nos ajuda a corrigir a autoimagem excessivamente negativa. As Escrituras nos ensinam a corrigir a nossa autoimagem excessivamente positiva, que é uma distorção, e também nos ajudam a corrigir a nossa autoimagem negativa, que também é uma distorção. Né? Então, essas distorções, elas sempre nutrem em nós a nossa pecaminosidade, né? A nossa insuficiência, ao invés de exaltar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a fé cristã ela é corretamente entendida, nós descobrimos recursos preciosos para uma autoimagem positiva, biblicamente orientada, somente a partir das Escrituras. Então, próximo, nós vimos então 3 pontos, 3 momentos, né, 3 aspectos. A autoimagem antes do pecado, a autoimagem distorcida pelo pecado, a autoimagem em processo de renovação. Agora vamos tentar entender a relação entre autoimagem, justificação e santificação. Ok? Então, a justificação, só relembrando, né? Nós vamos estudar de modo mais específico, mais detalhado, lá na frente, quando estivermos estudando, Deus permitindo, a soteriologia, que é a doutrina que estuda a salvação. Mas aqui, alguns detalhes, né? A justificação é aquele ato de Deus pelo qual ele acredita em nossa conta a perfeita justiça do Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso significa que Deus, então, ele perdoa completamente todos os pecados daqueles que estão em Cristo pela fé. Nós nos apropriamos das bênçãos, dos benefícios conquistados por Cristo lá na cruz do Calvário, pela fé. A causa da salvação não é a fé, a causa é a graça de Deus. Mas o meio a partir do qual nós nos apropriamos dos benefícios da salvação é a fé. E quando Deus nos regenera, implantando a nova natureza, nós nos arrependemos, temos fé, e agora nós depositamos a nossa vida em Cristo. Os nossos pecados foram colocados na conta dele, ele pagou tudo, a justiça de Cristo colocada na nossa conta, e Deus nos vê justos, né? Essa é a ideia, são as ideias centrais da justificação. E aqui eu quero ler 2 frases do Anthony Huckman, que são bastante sintéticas, extremamente ricas teologicamente falando e muito instrutivas. Huckman diz o seguinte: em Cristo somos libertos não somente dos sentimentos de culpa, mas da própria culpa. Visto que Cristo, acompanhe a leitura, tá? Visto que Cristo carregou a nossa culpa e sofreu a punição pelos nossos pecados na cruz, Deus agora livra da culpa todos aqueles que estão em Cristo. Isso significa que quando Deus olha para nós, que estamos em Cristo, ele não vê mais nosso pecado e culpa, mas vê no seu lugar a perfeita justiça de Cristo. Essa verdade maravilhosa do perdão divino é o fundamento para uma autoimagem cristã positiva. Tá? Essa é uma frase que você tem que ler e reler e se apropriar e conferir nas Escrituras. É uma frase, né? Essa frase foi tirada do livro do Huckman, não foi tirada das Escrituras, né? Mas nós cremos tranquilamente que o ensino dela está baseado nas Escrituras, né? Em vários livros. E aqui, basicamente, resume o que eu disse sobre a doutrina da justificação pela fé. E uma outra frase que eu quero que você acompanhe aí, vai ser projetado para você, do Anthony Huckman, que fala, agora mais especificamente, se a frase anterior tocava mais na questão da justificação, essa frase que eu vou ler com vocês agora fala mais da santificação. Nós estamos na parte do nosso estudo onde nós estamos tentando entender a relação entre autoimagem, justificação e santificação. Santificação, nas palavras, né, no escrito do Huckman, santificação é aquela obra de Deus pela qual o Espírito Santo progressivamente liberta o crente da corrupção do pecado e o torna mais e mais semelhante a Cristo.
o que essa definição deixa claro é que, por causa do que acontece no processo de santificação, o crente não é mais a mesma pessoa que foi antes da conversão, mas é uma pessoa transformada. Essa mudança é a segunda razão pela qual o cristão deve ter uma imagem de si mesmo que é fundamentalmente positiva. Então, qual que é a relação? Qual é a relação existente entre autoimagem, justificação e santificação? É porque nós só teremos uma autoimagem positiva, entendida biblicamente, quando nós estivermos justos diante de Deus e estivermos santos diante de Deus, no processo de santificação. O entendimento e a apropriação correta das verdades da justificação e da santificação, e ambas acontecem pela graça em Cristo, elas nos dão uma autoimagem positiva, biblicamente entendida, de quem nós somos. Ok? Espero que você tenha compreendido. E o próximo tópico, a relação entre o novo homem e o velho homem, a vida no espírito e a nova criatura. Tá? Vamos entender o que nós queremos dizer aqui. Primeiro, começar com uma pergunta para a nossa reflexão. Será que o crente ele é uma mistura do novo homem com o velho homem? Não sei se você já pensou nisso. O que é o crente? Será que é uma mistura de novo homem com o velho homem? Algumas pessoas, de repente, perguntam, né? Vamos tentar trabalhar isso daí. Colossenses 3, 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tá? Então, aqui o John Murray, um outro teólogo muito importante, né, do século XX, ele diz o seguinte: o velho homem, essa frase não está para você acompanhar, tá? Acompanhe a leitura, por favor. O velho homem é o homem não regenerado. Primeira informação importante, tá? É o homem não regenerado, é um homem que não foi convertido ainda. E o novo homem é o homem regenerado, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, velho homem, novo homem. Velho homem, não regenerado, novo homem é aquele que foi regenerado em Jesus Cristo. E chamado para as boas obras, tá? Chamar o crente de um novo homem e um velho homem é tão inapropriado quanto chamá-lo de um homem regenerado e um homem não regenerado. Então, respondendo à nossa pergunta, né? Será que o crente, será que o cristão é aquele que é uma mistura de velho homem com novo homem? Resposta: não. Isso não é bíblico, é antibíblico e antilógico. Chamar, né, como usando as palavras do John Murray, chamar o crente de uma mistura entre novo homem e velho homem é a mesma coisa que chamar um novo crente de regenerado e não regenerado. Isso é impossível. Ou está regenerado, ou não está regenerado. Não existe meio regenerado. Tá? Então, tirando essa ideia incorreta da nossa mente, vamos continuar o nosso estudo e aproximando já aos poucos do final, tá? O cristão, ele, em outras palavras, ele deveria olhar para si mesmo como alguém que, na força do Espírito, decisivamente se despiu do velho homem e tão decisivamente ele está sendo revestido. Ele se revestiu do novo homem. Nova natureza que, no entanto, ainda está sendo progressivamente renovada. Né? Progressivamente renovada. E uma segunda maneira, na qual a Bíblia nos mostra a mudança que acontece no crente, como resultado do processo de santificação, é o seu ensino sobre a vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? O que significa viver no Espírito? Primeiro um texto, Romanos 8, 9, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Então, a questão que se apresenta aqui, para a gente refletir, é a seguinte: o que Paulo quer dizer com carne e com Espírito? O que é vida na carne? O que é vida no Espírito? Né? Vamos tentar entender de modo rápido aqui. Primeiro, é provável que aqui o apóstolo Paulo ele se refere ao Espírito Santo quando ele usa o termo Espírito. Primeiro ponto, tá? Quando ele fala Espírito, é Espírito Santo. Tá? Para não deixar dúvidas. Tá? Com a expressão carne, aqui Paulo não se refere ao nosso corpo, porque a gente sabe que, e a gente vai aos poucos aprendendo isso, né? E relembrando. Às vezes um termo ele tem vários sentidos.
vários sentidos. Carne pode significar o seu corpo, pode significar natureza corrompida, tá? Quando Paulo fala carne aqui, ele está falando do quê? Carne aqui, Paulo não está se referindo ao nosso corpo, mas a tendência do ser humano decaído de desobedecer em cada área da sua vida, com a sua mente e o seu corpo, a Deus, tá? Então aqui não é corpo, aqui é desobediência, aqui é a nossa tendência pecaminosa, tá? Aqui tem a ver com a nossa natureza, ou as consequências, né, e os sinais da nossa natureza pecaminosa. Então, carne, nesse sentido aqui, é mais ou menos equivalente ao pecado que habita em mim, tá? E Romanos 7:20, está escrito assim, acompanhe, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, sem dúvida, crentes devem ainda combater o pecado que habita neles, ou então combater a carne, né, enquanto vive nesse estado antes da ressurreição. Mas Paulo aqui, ele se esforça para dizer que, a despeito desse fato, os crentes não estão na carne, ou seja, escravizados à carne, tá? Estar na carne é estar escravizado à carne. Mas os crentes, e os crentes ainda pecam, né? O crente ainda peca, mas ele não está escravizado à carne, ele já foi salvo, salvo do domínio, salvo da escravidão da carne. Mas os crentes, eles são aqueles que estão no Espírito, ou seja, debaixo do regime libertador do Espírito, progressivamente libertador do Espírito, tá? Então, sobre a autoimagem positiva, os cristãos, eles deveriam olhar para si mesmos, não como estando parcialmente na carne e parcialmente no Espírito. Não é isso que a Bíblia ensina, mas o cristão é aquele que, estando no Espírito, ele está sendo liberto da tirania, da escravidão da carne. O crente é aquele que está no Espírito, embora ainda peque, mas não é escravo do pecado. Agora ele tem um outro Senhor, é Jesus Cristo. Ele está sendo liberto progressivamente, não da escravidão já foi liberto, está sendo liberto agora do poder, progressivamente do poder do pecado. Uma pergunta aqui, mas a Bíblia não ensina que há uma luta contínua entre o Espírito e a carne, e que esse fato não poderia gerar uma autoimagem negativa? Será que saber, ter consciência de que nós estamos no estágio onde nós estamos lutando, o velho homem contra o novo homem, né? A carne contra o espírito, será que poderia gerar, a consciência disso poderia gerar, de repente, uma autoimagem negativa? Não, a resposta que nós damos é não necessariamente. Algumas pessoas podem nutrir uma autoimagem negativa por estarem conscientes de que estão nessa luta. Mas isso não é a causa necessária, tá? Não necessariamente. Aqui é instrutivo a forma como Paulo lida com essa questão, né? Paulo diz o seguinte: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, né? Os clamores da carne. Sem dúvida que, então, Paulo descreve aqui a vida cristã como uma luta perpétua entre o Espírito e a carne, perpétua até, né, a vida do Senhor Jesus. Contudo, nós devemos nos lembrar que a atmosfera desse versículo é uma atmosfera de encorajamento. Paulo pronuncia essas palavras, escreve isso para encorajar os irmãos daquela época e os irmãos de todas as épocas. Se você permanece andando ou vivendo no Espírito, você não permanecerá satisfazendo a concupiscência ou os maus desejos da carne. Isso é uma promessa, não uma ameaça, tá? E, de repente, se a fase atual sua é, de repente, ter caído no pecado, arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo. Né? Creia no Senhor Jesus Cristo. E o terceiro modo do Novo Testamento de descrever essa mudança, né? A mudança da autoimagem, né? É pelo que diz... pelo que ela diz sobre o crente como sendo uma nova criatura. O crente, o cristão, é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? E aqui a palavra, é muito importante, a palavra aqui traduzida como criatura, né, que é kitsis, ela fundamentalmente significa criação. O crente é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criação. E é traduzida em diversas, né? Às vezes você vai ver essa tradução em outras versões. O sentido da passagem indica o quê? Indica que a pessoa que está em Cristo,
ela deve ser vista como um membro da nova criação de Deus, como alguém que pertence à nova era inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo. E como alguém que pertence a essa nova criação, o crente é, num sentido bastante literal, o crente é uma nova criatura. Você que crê em Cristo, você que é cristão, você é uma nova criatura, embora lute contra pecados, né? Da chamada, entre aspas, velha criatura, né? O conceito aqui de nova criação, ele não diz respeito somente à era vindoura, tá? O sentido aqui não é só no futuro, não, é também no presente, tá? Os verbos aqui de 2 Coríntios 5,17, eles estão conjugados no presente, ou seja, o sentido aqui, preste atenção, é que vocês são novas criaturas agora. Atenção, não totalmente novas, mas genuinamente novas. O povo de Deus é um povo que é nova criatura. Embora não totalmente nova criatura, que está nesse processo, que começa aqui, já é experimentado aqui, é assegurado aqui, mas vai ser terminado mais à frente. Então, você que é cristão, você é uma nova criatura. Isso é verdade. Não totalmente nova ainda, mas genuinamente nova. E isso deve te dar esperança. Em Cristo, nós deveríamos nos ver deste modo. Não mais como escravos do pecado, corrompidos e perdidos, mas como pessoas que foram criadas de novo em Jesus Cristo. E dito isso, eu quero concluir com algumas aplicações. Em primeiro lugar, lembre-se que a vida cristã não envolve apenas crer em algo a respeito de Cristo, mas também crer em algo sobre nós mesmos. A vida cristã, ela pressupõe que você crê em coisas, verdades sobre Cristo, em verdades sobre você mesmo. Se você tem verdades certas a respeito de Cristo, mas você nutre ideias erradas sobre você mesmo, essas ideias erradas, de alguma forma, vão influenciar a forma como você pensa sobre outras coisas, tá? Então, biblicamente, você deve olhar para Cristo de maneira correta e olhar para você mesmo de maneira correta, ok? Nossa fé em Cristo deve incluir o crer que somos exatamente o que a Bíblia diz que nós somos. Você é o que a Bíblia diz que você é. Segunda aplicação, segundo ponto aqui, de destaque na nossa conclusão, é o seguinte: ter uma imagem ou uma autoimagem positiva significa dar a Deus todo louvor pelo que, por sua graça, Ele fez e ainda continua fazendo dentro de nós e por nosso intermédio. Significa confiarmos que Deus pode nos usar, a despeito de nossas falhas, para fazer progredir o seu reino. Deus usa você do jeito que você é, e Ele está transformando a sua vida, né? Uma frase aqui do Huckman é a seguinte: essa autoimagem, quando corretamente entendida, é o oposto do orgulho espiritual. Ter uma autoimagem positiva, biblicamente entendida, é o oposto de ter orgulho espiritual. Ela acompanha, né, essa autoimagem correta, uma profunda convicção do pecado e um reconhecimento de que ainda estamos longe do que deveríamos ser. Significa gloriar-se não em si mesmo, mas gloriar-se em Cristo, né? Esse é um dos lemas do apóstolo Paulo. A autoimagem cristã nunca é um fim em si mesmo. Ela é sempre um meio para um fim. Ela é um meio com o fim de viver para Deus, para os outros e para a preservação e desenvolvimento da criação de Deus. Olha só aquelas três relações, né? Então, ter uma autoimagem cristã, biblicamente entendida, significa viver para a glória de Deus, significa viver para o bem do próximo, significa viver para a preservação e domínio correto, né? O domínio ensinado nas Escrituras da ordem criada. Essa autoimagem cristã nos conduz para fora de nós mesmos. Ela nos livra da preocupação conosco mesmos, exagerada, né? E nos liberta a fim de podermos alegremente servir a Deus e amar ao próximo, né? Amar aos outros. Essa autoimagem, corretamente entendida pelas Escrituras, ela não é estática, mas dinâmica, no sentido de que o crente jamais pode ficar satisfeito consigo. Ela deve avançar sempre na força de Cristo em direção à perfeição bíblica. E, por fim, a última observação: as Escrituras, elas são um espelho que diz quem nós somos. A Bíblia, né? A Bíblia, ela é o espelho que diz quem nós somos.
e manter os nossos olhos sobre a Bíblia nos ajudará a lembrar quem nós realmente somos. Então, quer conhecer quem é Deus? Leia as Escrituras. Quer conhecer quem você é? Leia as Escrituras. Quer conhecer quem Cristo é? Leia as Escrituras. Né? Ali que nós temos a referência confiável, fidedigna, para todas as nossas informações, para o nosso conhecimento sobre tudo o que existe, sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. Nós terminamos nosso programa de hoje. Próxima aula, próximo programa, na próxima quarta, Deus permitindo, nós vamos continuar esse assunto, tá? Esse assunto é bastante vasto, muito importante, tá? Antropologia bíblica, nós vamos falar sobre a origem do pecado, tá? A origem do pecado. A disseminação do pecado também, talvez nós toquemos, se não conseguimos nessa, na número 6, nós vamos na número 7. Mas nós vamos ter a sexta parte da antropologia bíblica, onde nós trataremos sobre a origem do pecado. Quero só terminar apresentando mais uma vez esse livro, tá? Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do Alistair McGrath, editora Shed Publicações. E aqui nós temos um capítulo que é simples, tá? Não é nada muito profundo, não, mas que trata de uma questão de questões antropológicas, tanto do ponto de vista histórico, das discussões antropológicas, quanto do ponto de vista teológico, ok? Não é aqui nós temos uma visão bastante básica sobre aquilo que nós estamos falando, ok? E se você quer também entender aqui um pouquinho mais aprofundado, tá? Não é um livro propriamente de antropologia, mas lida com questões que nós estamos falando relacionadas à antropologia, né? A questão da idolatria, enfim, e você vai se beneficiar bastante desse livro, do Tadeusz Williams, editora Monergismo. O nome do livro é Reflita, tá? Vale a pena, essa aqui já seria uma leitura um pouco mais aprofundada sobre alguns detalhes que nós estamos tratando em nossas aulas. Dito isso, obrigado pela atenção, pela paciência, bons estudos, continuem conosco e até a próxima, Deus permitindo, que Deus muito abençoe.